Programa Voz Cidadã, a sua ferramenta cultural, política, pedagógica e social no rádio. Programa Voz Cidadã, debates, entrevistas, músicas, notícias, podcasts e muito mais. Programa Voz Cidadã. Apresentação Edivar Júnior. Participações Vitor, Marcos, Márcio, Rodrigo, Aristides. Boa tarde, Massapê, boa tarde, Zona Norte, boa tarde, todo o Brasil, acompanhando o programa Voz Cidadã pela nossa live da Rádio Serra Verde FM 98.7. Hoje, dia 4 de janeiro de 2020, primeiro programa Voz Cidadã do ano de 2020. Hoje, o tema abordado será, no Voz Cidadã, será sobre a precarização do trabalho. Já que nos estúdios contamos com a presença desse amigo que vos fala, Edivar Júnior, e também do professor Jamel Oliveira. Também agradecer aqui a presença novamente do professor Analberto Jardas e também hoje o amigo Vitor Sérgio. Hoje está ausente o Marcos Cunha e o Márcio e também o Wirley, que não puderam participar do programa. Bom, como havia falado, o programa Voz Cidadã de hoje abordará a questão da precarização do trabalho. Sobre esse tema, o que realmente precisamos proteger, diz aqui Yuval Harari, que é um escritor israelense, ele diz que o que realmente precisamos proteger não são os empregos, são os humanos. Aí eu queria abrir o programa de hoje com essa reflexão do Yuval Harari, que é um escritor israelense que escreveu vários best-sellers, inclusive Homo Sapiens, Homo Deus e entre outros. Enfim, o Yuval Harari, ele na última visita dele aqui no Brasil, ele foi entrevistado pela entrevista à CNBC, e o Harari defendeu que carreiras que valorizam o aspecto criativo do ser humano serão menos afetadas por essa mudança, por cortes ou substituição por robôs. É certeza que muitos empregos desaparecerão, especialmente aqueles mais monótonos ou repetitivos. Mas trabalhos que demandam um certo grau de criatividade estarão a salvo, ao menos no curto prazo, afirmou o israelense. Com base em sua pesquisa, o escritor israelense afirmou que não há nada de errado em acabar com os trabalhos repetitivos e chatos. O que defende, porém, é que novos trabalhos sejam criados no lugar, acrescentando funções de mais-valia e propósito para os profissionais. No começo do ano, Harari já havia alertado num artigo para o jornal The Guardian sobre o possível surgimento de uma classe de pessoas inúteis em até 2050. O acadêmico pede aos indivíduos e às instituições que se empenhem em garantir que as pessoas sejam capazes de aprimorar suas habilidades e assumir novas funções. Abre aspas, o que precisamos realmente proteger não são os empregos, e sim são os humanos. Bom, abrindo o programa de hoje sobre essa reflexão, gostaria já aqui de mandar um abraço para todos os ouvintes que estão na live através da Serra Verde FM. Hoje o programa Voz Cidadã aborda a precarização do trabalho. Mandar aqui um alô para a Fran Lima, tá aqui ligado na live, também o Antônio Dionísio, também o Vitor Souza, o Antônio Dionísio diz aqui, boa tarde, jovens, boa tarde, Dionísio, Marcelo Hortêncio, também o Márcio Marques, um abraço, Márcio, Leandro Mendes, e também o Leandro Mendes manda um alô para a galera do Napoli, Fábrica 8, meu amigo Júnior, tá certo, manda um abraço aí para a galera do Napoli, na Fábrica 8. Bom, continuando aqui a nossa abordagem sobre o tema da precarização do trabalho, Vitor, em relação a essa reflexão do Yuval Harari, ele diz que os aspectos da automação e da inteligência artificial provavelmente levarão a perdas de empregos em massa nos próximos anos. No entanto, permanecem enormes incertezas sobre a amplitude disto. Há quem defenda que os trabalhos manuais serão mais cortados e também aqueles como a escritora Alisa Quart, que argumenta que a classe média também sofrerá muito mais do que se imagina, o que parece ser unanimidade. Todo mundo precisará de alguma forma
reinventar-se. Bom, abordando já e provocando o tema, gostaria aqui de passar os microfones para o amigo Vitor Sérgio. Seja bem-vindo, Vitor Sérgio, ao programa Voz Cidadã do dia 4/1 de 2020, o primeiro programa do ano de 2020. Seja bem-vindo, Vitor. Boa tarde, Jamele, boa tarde, Edivar, professor Jardas, ouvinte massapeense. Pois bem, a precarização do trabalho é um tema que ele é bastante atual e complexo, né, se a gente quiser abordá-lo em sua totalidade. Então, nessa explanação do programa de hoje, a gente resolveu estruturar da seguinte forma, né, tratar primeiramente do trabalho desde seu conceito filosófico e a diferença entre trabalho e trabalho assalariado, né? E depois disso a gente vai tratar da questão da precarização do trabalho no Brasil contemporâneo. Então, o trabalho no seu sentido filosófico, né, ele refere-se ao ato de você transformar a natureza, né? A natureza que a gente se refere aqui não é, digamos assim, quando a gente fala de natureza, a gente pensa logo em meio ambiente, etc. Mas a natureza que a gente está falando é a condição do homem, né? Dele conseguir se adaptar às circunstâncias naturais, né? Então, assim, essa diferença principalmente de trabalho e cultura, né? Por exemplo, vai existir uma diferença da maneira como um homem lá no Polo Norte ele vai se adaptar àquelas condições naturais que são dadas a ele, e a partir do momento que ele se adapta àquele ambiente, àquela forma, é a cultura. E a ação dele se adaptar é o trabalho. Então, o trabalho ele é uma categoria ontológica ao homem. O que é isso? Ela faz parte do homem, é inerente a ele, certo? Então, essas questões o professor Jardas e o professor Gemelli vão explanar melhor para o ouvinte. Bom, gostaria já de provocar aqui o professor Adalberto Jardas. Seja bem-vindo novamente ao programa Voz Cidadão, Jardas. E o que é que você poderia... O Jardas é filósofo, vai começar o mestrado agora, se Deus quiser, em 2020, no Rio Grande do Norte, mestrado em filosofia. E hoje, Jardas, o programa Voz Cidadã está abordando a precarização do trabalho. O que é que você veria sobre essa questão da precarização do mercado de trabalho, não só no Brasil, mas no mundo inteiro? Boa tarde aos ouvintes da Serra Verde FM, né? Cumprimentar aqui os amigos, estúdio, Jamel Oliveira, Edivar Júnior, Vitor Freire, e boa tarde a todo mundo. E com relação antes de falar da precarização, seria bom a gente fazer um recorte histórico, né? Nós vivemos vamos tomar como referência o mundo ocidental, né? Europa, Américas, né? América do Norte, América do Sul, América Central, que é o pensamento vigente que orienta as nossas condutas, né? Com relação a práticas sociais e pensamento, né? E aí, se a gente for fazer uma análise etimológica da palavra, né? Trabalho vem do latim tripalium, né? Que esse significado, tripalho, ele tem algo negativo, que traz sofrimento, porque é um instrumento de 3 paus que servia para poder domar os animais e, posteriormente, para poder castigar presos, pessoas desordeiras, né? Então, no sentido da palavra, né, tem um significado negativo, que causa sofrimento, né? No primeiro momento, nesse sentido, né? E aí, cabe uma questão. O trabalho, como o Vitor Freire acabou de falar, é inerente, ou seja, faz parte da gente, né? De nossa ação. E aí cabe essa questão. O trabalho, ele nos humaniza, no sentido de nos desenvolver intelectualmente, socialmente, ou nos brutaliza? Nos faz deixar de ser humanos, de pensar, de raciocinar e de agir de maneira coerente? E aí, né, nesse mundo ocidental, nós temos aí 2000 anos de história, né? E quatro recortes históricos. Nós temos a Antiguidade, a Idade Média,
a Idade Moderna, certo? E a Idade Contemporânea, que é o atual momento que nós estamos vivendo, nos últimos 200 anos, né? Então, nós temos esse recorte histórico. Então, em cada um desses momentos históricos, né, o trabalho ele vai ter um significado, né, uma forma de entendimento, como as pessoas vão entender esse termo, esse conceito, o trabalho. E aí, na antiguidade, vamos tomar como referência os gregos antigos, né? Os gregos, eles tinham uma divisão entre o trabalho intelectual, que é o pensar, o argumentar, e o trabalho manual. Então, eles tinham uma compreensão que o trabalho melhor, o mais importante seria o intelectual, que é você mexer com a mente, né? O ócio digno, ou seja, aquele que não precisa trabalhar manualmente para poder se dedicar aos estudos, à oratória. Sim. Sim. E aí, nesse sentido, né, tinha essa distinção, né, essa diferença entre o trabalho manual, que era desvalorizado, que era considerado indigno, e o intelectual, que ele vai fazer com que a gente desenvolva todas as nossas potencialidades, né? Esse é um termo que a gente utiliza para compreender o trabalho durante a antiguidade, tomando como referência os gregos, né? E aí também nós temos o trabalho durante a Idade Média, que tinha a servidão, os servos, né? Que trabalhavam para os senhores de terra, certo? E de certa maneira também, esses servos, eles muitas das vezes tinham, já utilizando o termo precário, né? Precarizar, o trabalho precário, ele já inicia-se aí, de certa maneira, né? Porque os servos, eles trabalhavam para poder manter a terra e a grande quantidade do seu trabalho ficava na posse do senhor de terra. Certo? Então, durante a Idade Antiga, a Idade Média, nós temos, de certa maneira, essa conotação negativa. Mas aí, quando a gente vai mudando da Idade Média para a Idade Moderna, o trabalho muda, mais uma vez, a sua configuração, que antes era negativo, de exploração sobre o escravo e sobre o servo, agora não. Com a mudança de poder, né? Capitalismo. Surge aí o capitalismo, o sistema econômico vigente até hoje, nos últimos 500 anos, né? E aí o trabalho, ele vai ter uma outra conotação. O trabalho, no lugar de maltratar e causar sofrimento, o trabalho dignifica o homem. Olha aí, a mudança. Então vai haver um processo de valorização do trabalho e daquele que trabalha. Observem que há essa mudança, né? Então, e aí, algumas coisas que não tinha na Idade Antiga e na Idade Média, agora vai falar em horário de trabalho, vai haver o contrato de trabalho, o salário, certo? Ou seja, tudo isso para chamar a atenção e para fazer com que as pessoas elas valorizem o trabalho. Vai ter o direito, se você trabalha, você tem que ter posse, você tem que se beneficiar do que você faz. Então, a pessoa, para poder consumir, para poder comprar as coisas, para poder comprar a sua terra, construir sua casa. Então, há essa valorização no sentido que o trabalho ele vai proporcionar o desenvolvimento humano e social. Eu, como indivíduo, vou ganhar e toda a sociedade, porque nós vamos gerar riquezas. Bom, o professor fez esse apanhado histórico, né, em relação ao trabalho, mas o que nós vemos atualmente, com essas mudanças globais vivenciadas atualmente, só registrar aqui a presença aqui do Marcos Cunha, que já chegou aos estúdios. Seja bem-vindo novamente, Marcos Cunha. Bom, continuando aqui, então, o que nós vemos atualmente, com essas mudanças globais vivenciadas atualmente, elas fomentam um novo paradigma nas relações trabalhistas. A exemplo, as formas precarizadas de trabalho e emprego, que por sua vez têm sido percebidas a partir da proliferação das novas modalidades de contrato e do declínio da oferta de empregos típicos permanentes, como uma das consequências mais visíveis da flexibilização do trabalho, né? Inclusive, trazendo para dentro da realidade brasileira, o Brasil passou, num passado bem recente, agora em 2017, por esse processo, digamos, de que
foi defendido ainda no governo do presidente Michel Temer, da flexibilização do trabalho, com o advento da reforma trabalhista, né, de 2017. Essa reforma trabalhista, ela precarizou, digamos assim, né, a questão da derrocada do processo do próprio trabalhador, mas também trouxe algumas mudanças significativas em relação a essa flexibilização para a contratação do labor, né, do trabalho, digamos. Então, referente a tudo isso, o Congresso Nacional, né, a partir de 2017, já com a mudança do governo do Estado social para um Estado mais neoliberal, ele trouxe todas essas discussões, inclusive uma discussão até que me chama a atenção, que é uma discussão um pouco que eu considero até um pouco mais, digamos, agressiva, que é a questão de alguns parlamentares. Inclusive, eu tive vendo nessa semana uma entrevista do deputado federal eleito, que era um dos líderes do MBL, o Kim Kataguiri, o Kim, né? E ele defende, inclusive, o fim da justiça do trabalho. Quer dizer, então é um panorama totalmente diferente do que nós vemos, né? Há alguns anos atrás, onde o trabalhador vinha conquistando determinados tipos de direito, e hoje nós estamos vendo mais a questão de um direito empresarial tomando o espaço do próprio direito trabalhista. Bom, trazendo essa reflexão já, gostaria de abrir aqui os microfones para o companheiro Jamélio Oliveira, para que ele pudesse adentrar ao tema. Seja bem-vindo, Jamélio Oliveira, boa tarde, programa Voz Cidadã no ar. Muito bem, boa tarde, Edivar, boa tarde, amigos ouvintes da Rádio Serra Verde FM 98.7, boa tarde aos que entraram na live, agora há pouco estamos ao vivo pela live do Facebook, Rafael Silva, Antônio Linhares, meu irmão Mauro Oliveira, também em casa, nos assistindo pela live, e o Jackson Emiliano, lá do Tangente, boa tarde, Jackson, e o Raimundinho Lopes, sempre conosco, sejam bem-vindos. O tema de hoje é precarização do trabalho, né? O que isso quer dizer, né? Qual é o nosso objetivo de trazer a reflexão, um tema dessa importância, né? É justamente diante dessa situação que o Brasil vive, num processo de que nós podemos definir como uberização do trabalho, né? Que cada vez mais o trabalho se flexibiliza e nós vemos o trabalho como uma condição aviltante, uma condição que nos diminui e não como uma coisa que nos eleva, né? Ultimamente, com o desemprego em alta, com esse processo de precarização das leis trabalhistas, a gente vê cada vez mais o trabalho sendo aviltado do que valorizado de fato, né? Você que nos ouve aí pela live, nos vê pela live do Facebook, por exemplo, né, o pessoal da Grendene, eu espero que o supervisor também não esteja vendo, né, o chefe deles. Mas, por exemplo, você trabalha numa linha de produção, só para explicar basicamente, no sentido extremamente grosseiro, o que um filósofo que teoriza o trabalho entende como mais-valia, né? Exatamente, o Karl Marx. Você trabalha numa linha de produção, suponhamos que você produza o equivalente a 500 pares de sapato, né, na linha de produção. Claro que você é um dos responsáveis, mas suponhamos que 3 ou 4 funcionários contribuam para produzir 500 pares de sapato num dia. Se esses 3 ou 4 funcionários, por acaso, quiserem ir para casa com um desses sapatos, ele vai ter que comprar. Ora, isso não foi produto do próprio... isso não foi produzido pela própria força de trabalho deles, né? Então, o que eles chamam de trabalho alienado, no sentido extremamente grosseiro, é trabalho não pago. Quer dizer, onde foi que nós chegamos a essa situação em que o patrão toma nossas posses e nos prejudica, de certa forma, porque não faz o repasse do trabalho que nós executamos, né? Produz 500 pares de sapato, não pode levar um para casa, não é justo, né? E por que não é justo? Né? O Karl Marx diz o seguinte, né? Que, diferente de todos os animais, o Vitor pontuou bem, o trabalho é uma categoria ontológica do homem. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que nós somos animais trabalhadores. Nós trabalhamos. Né? O que isso quer dizer, né? O seguinte, ó, ele diz, o Marx, né, na ideologia alemã, o animal também produz,
certo? O animal também produz. Por exemplo, o João de Barro produz lá a casinha dele. De uma engenharia tão sofisticada, de modo que ele faz sempre a proteger da chuva, né, e do sol. Então, o animal também produz. Constrói um ninho, né, moradas para si, tal como a abelha, o castor, a formiga, etc. Só que produz apenas o que precisa imediatamente para si e seu filhote. Né? O João de Barro não faz 3 ou 4 prédios para alugar para o outro João de Barro no próximo inverno. Ele produz um para si e para o filhote. Pronto. Né? Isso é o trabalho deles. Trabalho imediato. Né? Então, sem mais-valia, portanto. Produz de uma forma só, unilateralmente. Eu posso que o homem produz de modo geral, universalmente. O animal produz apenas sob o domínio da necessidade. O João de Barro produz uma casa para morar nela, certo? Ao passo que o homem produz, mesmo livre da necessidade física imediata, e produz verdadeiramente sendo livre da mesma necessidade. Ou seja, o homem produz para além do que ele precisa para sobreviver. Ele não precisa produzir 500 pares de sapato, precisa produzir um. Quando ele deixar de usar, ele produz outro. Jameli, exatamente. O Marx, né, ele até traz o exemplo da abelha, né, quando ela constrói a colmeia. E ele afirma que nenhum arquiteto ele seria tão engenhoso, né? A diferença do homem para os outros animais é porque os outros animais eles executam esse tipo de trabalho, digamos assim, esse trabalho já está na informação genética dele, Instintivo, né? Instintivo, isso. E o homem não. O homem, ele primeiro, ele mentaliza, ele projeta para depois executar aquele trabalho. Então, o trabalho, na sua definição filosófica, né, como essa atividade que o homem, ele projeta, né, ele mentalmente idealiza aquilo para depois executar, diferente dos outros animais. E essa é a diferença para o trabalho assalariado, né? Que, por exemplo, o homem ele está produzindo algo que às vezes ele não sabe nem para que é o resultado daquele trabalho. Então, daí que surge o conceito de alienação. Alienar, né? Quer dizer você tomar algo, né? Daquilo que era para ser dele. Então, o trabalho que de uma categoria ontológica, né, inerente, própria do ser humano, ele passa agora para o trabalho alienado, que é onde o homem ele está executando uma função, produzindo coisas que não pertencem a ele, ele não se compreende naquilo, né? E daí a gente vê também a questão dos conceitos de mais-valia absoluta e relativa, né? Que é exatamente essa questão. Por exemplo, o trabalhador, ele, digamos que em 1 hora de trabalho, ele produziu uma quantidade de, por exemplo, calçados que já paga aquela hora, né? Mas, além dessa produção, ele não produz somente aquilo que paga o que ele recebe, certo? Existe um excedente. Digamos que a hora dele seja R$40, ele produz R$60 de calçado, né? Então esse excedente é o que se chama de mais-valia absoluta, que vem da exploração do trabalho. E existe a mais-valia relativa, né? Que é aumento da produção através da tecnologia, né? Principalmente nesses últimos anos que a gente vem observando esse crescente processo de automação. E outra coisa que é importante observar é que o professor Jardas, quando ele está fazendo esse recorte histórico, né, a gente precisa ver como é que o capitalismo, o modo de produção dele, está estruturado nesse século XX até aqui. A gente vê que até a crise de 29 tinha a hegemonia daquele pensamento liberal e a gente viu aquela crise de superprodução. Então, a partir dali, a gente observou um outro tipo de modo de pensar, que é o estado de bem-estar social. E o estado de bem-estar social foi
é considerado o período onde os trabalhadores tiveram mais direitos, os trabalhadores tiveram mais poder de compra, até vir a década de 70 com o retorno das ideias liberais, né, sobre uma nova roupagem, né, que é o que a gente conhece como neoliberalismo, primeiramente implementado no Chile, na ditadura do Augusto Pinochet, pelos Chicago Boys, que era um grupo de economistas vindos da Universidade de Chicago, que tinham bastante inspiração do Milton Friedman, e na Inglaterra, com o governo da Margaret Thatcher, A Dama de Ferro. isso, a Dama de Ferro, a Iron Maiden, né? E nos Estados Unidos com Nixon, né? Nixon, acho que Reagan, né, também. Então, a partir da década de 70, foi retomado esse pensamento liberal, numa nova roupagem, e daí a situação do trabalhador, ele começou a despencar, né, para ser bem didático e sucinto. Vitor, com a própria globalização dos mercados e do capital, o acirramento da concorrência internacional entre as empresas, a pressão para a minimização do custo do trabalho, ela levou à compreensão do número de trabalhadores efetivos e à externalização de um número crescente de tarefas, bem como a deslocalização de tarefas e de empresa para zonas com salários mais baixos, né? Inclusive aquelas empresas que aqui no Nordeste, que se tornou uma zona bastante atrativa para que eles viessem explorar, né, a mão de obra mais, digamos, mais barata, né? Baratear o mercado de mão de obra, né? Isso. Então, porque isso seria também essa implicação dos salários mais baixos, também traz consigo a força da flexibilização do trabalho, né? Essa precarização, ela é elemento central de uma nova dinâmica do desenvolvimento do capitalismo, criando uma nova condição de vulnerabilidade social, um processo social que modifica as condições de trabalho e do salário. Anteriormente eram hegemônicas no período da chamada sociedade salarial ou fordista, e isso modificou, né, com o passar dos tempos. Então, nós vemos essa drástica evolução, né, que implicou no aumento da força de trabalho flexível, fluindo para as periferias, contingente que engloba, sobretudo, os trabalhadores temporariamente contratados e certas categorias por conta própria. E hoje também nós vemos no Brasil, voltando a tocar no assunto brasileiro, uma margem, se eu tiver errado, me corrija, de 13 milhões de desempregados, é isso? 13 milhões, em média é isso. Em média, 13 milhões de desempregados e mais de 20 milhões de pessoas migrando para a informalidade, né? Para fazer um bico, para tentar ser um MEI, para tentar alguma outra condição, porque justamente a precarização global do trabalho, e trazendo aqui para a realidade brasileira, ela vem, infelizmente, trazendo essa, digamos, essa vulnerabilidade social, que é cada vez mais o desemprego crescente na nossa sociedade, né? Como conter isso? Se a própria economia diz que os recursos são escassos, né? A produção de riqueza, os recursos são escassos. Como promover uma real modificação nesse panorama político-econômico do nosso país? Bem, primeiramente a gente precisa entender que o sistema econômico, nas últimas décadas, ele sofreu mudanças, né? Após a Revolução Industrial. Sim. Do capitalismo produtivo, né? Aquela imagem que a gente tem das fábricas com aquele patrão, né, que ficava supervisionando seus funcionários com longas jornadas de trabalho e, enfim, né, aquela imagem do século XIX que a gente tem. Inclusive crianças sendo exploradas nas fábricas. Isso. Então, do capitalismo produtivo, que a gente tem essa imagem, atualmente a gente está vivendo o chamado capitalismo flexível. O capitalismo selvagem, né? Digamos, na linguagem bem coloquial, né? É um capitalismo selvagem. Em né? outras palavras, o que é que se trata
esse capitalismo flexível, né? A flexibilização das negociações salariais, de jornada de trabalho com banco de horas, de formas de contratação, como a contratação por tempo parcial, o que permite ao empregador dispensar o trabalhador sem pagar encargos trabalhistas. E a questão da subcontratação. Então, as relações de trabalho no capitalismo flexível, como o próprio nome já diz, elas são mais flexíveis, né, diferentemente do modelo anterior do capitalismo produtivo. E uma coisa que eu queria dialogar aqui com o professor Jardas, né, quando ele estava tratando do feudalismo, né, e a transição para o capitalismo. Tem um antropólogo chamado David Graeber, né, que ele afirma basicamente o seguinte aqui sobre que a gente está Só um minuto. A estrutura da corporação moderna atual recorda mais o feudalismo que o ideal hipotético capitalismo de mercado, né? Uma pergunta que foi feita para ele, essa questão. Outro argumento que você usa é que a estrutura da corporação moderna, essa corporação moderna atual, recorda mais o feudalismo que o ideal hipotético capitalismo de mercado. O que quer dizer com isso? Então ele responde o seguinte: quando eu estava na universidade, me ensinaram que capitalismo significa que há capitalistas os quais detêm os meios de produção, tais como fábricas, e que eles empregam gente para fazer coisas e em seguida vendê-las, né? Então, essa imagem que ele está passando aqui que ele aprendeu como capitalismo, né, é o capitalismo produtivo. Aí ele prossegue. Estes capitalistas, segundo a teoria, não podem pagar muito a seus trabalhadores e ficar sem lucro, mas devem pagá-los pelo menos o suficiente para que possam comprar as coisas que a fábrica produz. Feudalismo, em contraste, é quando você obtém seus ganhos, lucros, diretamente cobrando aluguel, taxas e dívidas, transformando as pessoas em devedoras ou extorquindo-as. Bem, atualmente a grande maioria dos lucros corporativos não vem da produção ou venda de produtos, mas das finanças, o que é um eufemismo para dívidas de outras pessoas. Cobrar aluguel, taxas, juros e o que mais. É feudalismo em sua definição clássica. Extração direta política, como disse alguém. Então, assim, para a gente pensar melhor o capitalismo flexível atual, que a gente está colocando como uma etapa posterior ao capitalismo produtivo, a terceira revolução industrial, digamos, sim, né? Revolução científica. Essa questão é mais na parte da inovação tecnológica, né? O que está em jogo aqui é a questão do capitalismo improdutivo, né? Veja bem como é que ele fala, que a grande maioria dos lucros corporativos não vem da produção ou venda de produtos, mas das finanças, né? O Marquinhos aqui, que é da área das finanças, ele pode até explanar melhor essa questão. O que a gente tem hoje em dia, né? O chamado capitalismo financeiro rentista, nas palavras do economista Bresser Pereira. Então, de um modo de produção, de um modo que o lucro ele era obtido da produção de coisas, né, digamos assim, hoje em dia o lucro ele está vindo de quê? Da especulação econômica. Exatamente, da especulação econômica. Então, para a gente entender a precarização do trabalho, a gente precisa entender que sistema econômico é esse que a gente está vivendo, né? Que é o capitalismo flexível. E uma concentração de riquezas cada vez na mão de menos, né? Exatamente. O que leva a uma desigualdade social cada vez enorme. Isso. Então, assim, eu vou até abrir aqui para tratar sobre um economista chamado Ladislau Dogol, que ele até afirma o seguinte: não há nenhuma razão objetiva para os dramas sociais que vive o mundo.
Se arredondarmos o PIB mundial para 80 trilhões, chegamos a um produto per capita médio de 11 mil dólares. Isso representa 3.600 dólares por mês por família de 4 pessoas, cerca de 11 mil reais por mês. É o caso também no Brasil, que está exatamente na média mundial em termos de renda. Não há razão objetiva para a gigantesca miséria em que vivem bilhões de pessoas, a não ser justamente o fato de que nenhum quadro de referência emergiu para guiar as políticas e as práticas. O sistema está desgovernado, ou melhor, mal governado, e não há perspectivas no horizonte. Então, o que é que ele coloca aqui? Que o ponto fundamental que define o cenário econômico-social da maior parte do mundo não é propriamente a falta de recursos financeiros, né? Então, assim, tratando do que o Ed Vai, ele colocou aqui, da economia, em sua definição, como a ciência, né, que trata de organizar, de distribuir recursos que são escassos, né? Porém, os recursos financeiros, se tratando do que da população mundial e do PIB mundial, como ele coloca aqui, o problema não é a falta de recursos financeiros, mas sim sua apropriação por corporações que utilizam esses recursos para especular em vez de investir de forma produtiva. Então, atenção para isso. Ó. Utilizam esses recursos para especular em vez de investir de forma produtiva. Uma esterilização que aprofunda as desigualdades e desenha um horizonte sombrio para o futuro do planeta. Eu vou só tratar de um exemplo que ele coloca aqui, ó, que ele até afirma o seguinte, ó, quem faz aplicações financeiras são os ricos. As pessoas sequer sabem o que é ganhar 7% ao ano sobre capital parado. Então, eu vou só dar esse exemplo aqui para o Marquinhos tratar da sua explanação também. Olha como é que ele coloca. Ó. Se você tem $1 bilhão e aplica a uma modesta taxa de rendimento de 5% ao ano, ganha $137 mil ao dia. Quando o bilionário ganha $137 mil por dia, isso entra na conta dele diariamente. E esse dinheiro se incorpora aos 5% que estão rendendo. Vira uma bola de neve e você passa a ter uma massa de capitais improdutivos imensa, que é drenada dos processos produtivos pela razão de que esse tipo de dinheiro vai atrás de onde pode render mais. Não só rende mais na aplicação financeira, como rende mais sem precisar de esforço. Obviamente, isso acaba descapitalizando o setor produtivo. Então, olha só como é que está a situação atual. Você está, digamos assim, obtendo rendimento sem produzir nada. Basicamente, o que está em jogo é isso, está entendendo? Então, é esse o capitalismo que a gente vive, né? Onde o lucro ele é, sobretudo, extraído da finanças, né? E na questão do trabalho precarizado, que atualmente ele está imerso nesse sistema do capitalismo flexível e financeiro rentista. Vitor, sua fala me fez lembrar uma coisa, que Adam Smith, o pai do liberalismo, ele colocou lá no livro A Riqueza das Nações, o quanto é importante, né, regulamentar, né, o mercado financeiro, coisa que atualmente os liberais esquecem disso, né? Muitos liberais querem quanto mais menos regularização, eles acham que é melhor, enquanto a verdade é que
o que causa isso é o que vimos em 2008, o que vemos até hoje, né? Essa crise que não se acaba. Mas, aqui, voltando aqui para o tema, especificamente a precarização do emprego e do trabalho, porque esse tema, eu estava aqui falando, é um tema, o Edvar aqui, é um tema muito grande, não caberia nem um programa só isso. Exatamente. Aqui o Jardos aqui falou um pequeno histórico sobre a filosofia do trabalho, não é? Trazendo como era visto no tempo de Roma e tal, como passou a ser visto como algo dignificante. Aí isso me fez lembrar uma postagem que colocaram no Facebook a respeito sobre a uberização, que o Jamela aqui trouxe. As pessoas que trabalham para esses aplicativos como Uber, Uber Eats, iFood, etc. Essas pessoas trabalham em média, 12 horas por dia. Tem gente que trabalha 16 horas por dia para conseguir uma renda mínima para sobreviver. E isso, tirando essa renda mínima, ainda tem a questão que eles não têm auxílio alimentação, auxílio saúde, caso venham a sofrer algum acidente, estão completamente abandonados à própria sorte. Não tem 13º, não tem direito a férias, não tem direito a uma aposentadoria, se não for uma aposentadoria privada, não tem folga, nem remunerado nenhuma, folga nenhuma. A pessoa não tem folga, tem que trabalhar 7 dias se quiser ter uma renda. Mas, assim, foi retirada uma foto que ciclistas que trabalham para Uber Eats tiveram que dormir dentro da própria caixa em que levam os alimentos, porque não tinha condições de parar nem um instante para poder um descanso em casa com a família. Este tema de uberização é um tema novo, assim, e está muito em voga porque é um problema que vem atacando principalmente a classe média, que está regredindo para a classe pobre. O jovem que é acostumado a ter uma vida de classe média está sendo reduzido à pobreza. E por isso está chamando muita atenção esse problema da uberização, né? Mas não é só este o caso de precarização do trabalho. Por exemplo, em São Paulo, a PM perdeu o horário de almoço. A PM, a Polícia Militar de São Paulo, agora não tem mais horário de almoço. Tem que trabalhar direto. Foi fotografado mais uma vez, eu esqueci mais uma vez o nome do fotógrafo, mas ele retirou uma foto de 3 PMs em pé, junto ao muro, tendo que almoçar em pé, no meio da rua, porque não tem um momento de descanso. Isso também não é tudo. Ainda tem problemas que vemos aqui mesmo em Massapê. Quantas pessoas trabalham nos comércios sem receber um salário mínimo? Quantas empregadas domésticas que não recebem nem meio salário mínimo? Então, realmente um tema muito complexo isso aqui. Não é uma coisa que dá realmente para um programa só. Tem que ser muito trabalhado isso. Eu vou passar aqui a palavra para o Edvar Júnior. Bom, mandar aqui um abraço para todos os nossos ouvintes aqui na live, sintonizados pela live da Rádio Serra Verde FM, mandar um abraço para a Fran Lima,
por Antônio Dionísio, por Vitor Souza, Marcelo Hortêncio, Márcio Marques, Leandro Mendes, Rafael Silva, Antônio Linhares, Mauro Oliveira, Raimundo Jackson Emiliano, Raimundinho Lopes, Val Moura, Dudu Menezes, Eliane Ripardo, Leandro Patrícia e Ana Maria Vasconcelos. Ana Maria também está dizendo aqui que é um absurdo, né? Bom, continuando aqui sobre essa questão da precarização do trabalho, que é o tema do programa Voz Cidadão de hoje, vou ler aqui uma notícia aqui que está aqui. Governo Federal instituiu a carteira verde e amarela para jovens e traz alterações para a CLT. O governo federal editou a medida provisória 905 de 11 de novembro de 2019, instituindo o contrato de trabalho verde e amarelo, alterando a legislação trabalhista e previdenciária. Com a presente medida, o governo busca criar nova modalidade temporária de contrato de trabalho, assim como alterar a legislação trabalhista sobre diversos aspectos, e ainda cria o Conselho do Programa de Habilitação e Reabilitação Física e Profissional, Prevenção e Redução de Acidentes de Trabalho. Contrato de trabalho verde e amarelo. O contrato de trabalho verde e amarelo destina-se à criação de novos postos de trabalho para as pessoas entre 18 e 29 anos de idade, para fins de registro do primeiro. A contratação será realizada exclusivamente por novos postos de trabalho e terá como referência a média de empregados registrados na folha de pagamentos entre 1º de janeiro e 31 de outubro. Fica limitada a 20% do total de empregados da empresa, levando-se em consideração a folha de pagamentos do mês corrente da apuração. As empresas com até 10 empregados ficam autorizadas a contratar 2 empregados. O trabalhador contratado por outras formas de contrato de trabalho, uma vez dispensado, não poderá ser recontratado pelo mesmo empregador na modalidade de trabalho verde e amarelo pelo prazo de 180 dias. Caso a empresa tenha 30% menos empregados em outubro de 2019 do que em outubro de 2020, é possível a contratação de 20% do total de empregados nessa modalidade, sem a necessidade de serem jovens de primeiro emprego. Nesta modalidade, os trabalhadores terão teto salarial de 1,5 do salário mínimo nacional, deverão ser criados novos postos de trabalho para esta modalidade e o prazo de contratação deverá ser celebrado por prazo determinado por até 24 meses a critério do empregador. Bom, aí que nós estamos abordando também sobre essa questão, também houve uma modificação também sobre o seguro acidente de trabalho, também sobre a taxação de seguro-desemprego nessa carteira de trabalho verde e amarela e o programa de habilitação e criação física e profissional da prevenção de acidente de trabalho. São, entre outras, essas modificações que ocorreram com essa modificação da carteira de trabalho verde e amarelo. Pois não, Vitor? Tem uma notícia aqui do UOL, né, do dia 2 de janeiro de 2019, aliás, do dia atual, né, agora de 2020. Um ano sem Ministério do Trabalho, foi bom ou ruim para os brasileiros, né, notícia atual agora, do dia 2 de janeiro de 2020. A notícia diz o seguinte: o fim do Ministério do Trabalho, determinado pelo governo Jair Bolsonaro, foi recebido com preocupação por advogados, juízes e procuradores. Eles alertavam para os problemas como a precarização da fiscalização, o maior desequilíbrio na relação de trabalho e o retrocesso de direitos conquistados ao longo de décadas. Com a reforma da estrutura administrativa promovida logo no primeiro dia de mandato e aprovada pelo Congresso em maio de 2019 foi o primeiro ano sem Ministério do Trabalho desde a criação da pasta em 1930, por Getúlio Vargas. Olha aí, na avaliação do governo, integrar o antigo órgão aos Ministérios da Economia, da Justiça e da Cidadania foi um avanço que trouxe modernização e articulação de políticas públicas. Mas há quem veja nos resultados de 2019 a confirmação de previsões negativas feitas por especialistas. Juíza do Trabalho critica fim do Ministério. Para Noêmia Porto, presidente da ANAMATRA, Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, com a extinção do Ministério do Trabalho, o governo não tem mais um órgão central responsável por elaborar uma política pública sistematizada de emprego. Empregabilidade não é só criar qualquer posto de trabalho, como o do intermitente ou daquele que abre
uma pessoa jurídica, para prestar o mesmo serviço com menos direitos. O governo tem que pensar em postos de trabalhos inclusivos, qualificados. Sem me alongar aqui na notícia, né, uma coisa importante é que não é, como ela colocou aqui, não é só criar posto de trabalho, mas que tipo de trabalho é esse, né? Então, quando a gente está vendo a questão da precarização do trabalho, a gente tem uma via de mão dupla, né? De um lado, uma enorme massa de desempregados e de outro, a crescente precarização do trabalho. Então, ou você está desempregado, ou você, de um modo geral, está em um trabalho precarizado, né? Estamos apresentando o programa Voz Cidadã, a sua ferramenta cultural, política, pedagógica e social no rádio. Programa Voz Cidadã. Apresentação: Edivar Júnior. Participações, Vitor. Então, uma coisa que eu gostaria de levantar é o seguinte: a gente está falando sobre a precarização do trabalho e com esse processo de perda de direitos trabalhistas, o que eu gostaria de levantar para os colegas, né, o Jardas também vai comentar sobre isso, é se esse processo não é inerente à própria lógica do trabalho capitalista, né? Porque esse processo de estranhamento, né, de alienação do trabalho, que a pessoa que trabalha não tem domínio total do processo produtivo e, portanto, ela não sabe, não tem esse processo de alienação que produz, além da mais-valia, o próprio o excedente, né? Para onde vai esse excedente, né? A questão é se não é inerente, porque no marxismo tem uma questão interessante. O que nós chamamos de democracia é uma democracia formal. É uma democracia formal, ou seja, o capitalismo cede um pouquinho, aí dá um direito trabalhista. Mas no fundo, a lógica de exploração sempre permanece, né? A lógica de exploração sempre permanece. O capitalismo faz uma concessão porque né, no sistema parece que a gente está avançando para o feudalismo, como o Vitor sugeriu. Agora, no capitalismo mais ortodoxo, é o seguinte: se você produz, você pode, para poder alimentar o sistema, você tem que pelo menos poder comprar o que você produz, basicamente, né? E nessa situação de precarização é tão complicado que nem isso é garantido hoje, né? Sem direitos, sem oportunidades. A questão é se isso não é inerente ao próprio processo trabalhista, o fato de o gari, baixando o discurso para ficar mais claro, o fato de um gari ganhar menos do que um médico, isso é inerente ao processo trabalhista. Ou é uma particularidade do Brasil? Não é, né? Que se estende a toda a lógica do capitalismo. E abordando esse tema, nós estamos vivendo um momento crítico no Brasil, com a crise econômica, onde o governo parece querer que os próprios trabalhadores que paguem com a crise, né? A gente vê hoje que metade da população brasileira sobrevive com renda de até R$500 por mês, 12% da população segue desempregada, né, professor Jardim? Eu queria continuar de onde eu parei, né? Mas aí, como o tempo está pouco, porque para isso poder as pessoas aceitarem e não questionarem isso, tem todo um processo de formação do pensamento. Ou seja, nós somos levados a achar que isso é correto. Então, isso é algo que tem que ser posto. Nós somos convencidos que isso é o correto. Mas nem tudo que se fala é o bem para todos, mas para alguns. Então, até para se instalar esse processo de liberalismo econômico lá na modernidade, séculos XVI, XVII, XVIII, XIX, houve todo um processo de convencimento, né? Até então havia castigos, era para os vadios,
né, que chamavam as pessoas que queriam trabalhar, enfim, para poder, aos poucos, até as pessoas se acostumarem a achar, sim, trabalho é bom, certo? Porém, com o avanço do sistema econômico liberal, né, capitalista, como bem falou agora os colegas, né, foram dadas concessões, né, foram dados salário, horário de trabalho, porém, posteriormente, né, os trabalhadores, através dos sindicatos, no século XIX, começaram a se organizar para questionar, né, o pouco ganho e também o trabalho precário, certo? E aí, durante o século XX, né, depois das guerras mundiais, com os estados nacionais quebrados, então a sociedade de mercado econômico com os estados nacionais fizeram uma aliança, né, para poder recuperar economicamente os países e todo mundo sair ganhando. Tanto os grandes empresários como também a classe trabalhadora. Mas só que nesses últimos 40 anos, né, nós estamos vendo o inverso, né? Então tem que ter um estado mínimo. Tudo tem que ser comprado. Então, até aí nós estamos observando o quê? Uma precarização. Essa precarização é menos direitos, trabalhar mais, não ter folga, certo? Então tudo isso tem que ser considerado normal para haver o desenvolvimento econômico. Mas, ao mesmo tempo que esse desenvolvimento econômico é tirando direitos, a vida das pessoas estão sendo precarizadas, ou seja, a pessoa não tem direito a um salário digno, né? E outras coisas que fazem com que a gente se desenvolva. Por exemplo, a pessoa fica doente mental, de tanto trabalhar a pressão, se a pessoa não se adaptar. Então, o número de pessoas se afastando do trabalho nesses últimos anos, devido à depressão, doença mental, a movimentos repetitivos, né? No Brasil isso está só aumentando. Jardas, já que você citou essa questão da precarização, sobretudo que tem que existir um convencimento, né, para que essas ideias elas se tornem hegemônicas, elas vigorem, né? Então, quero abrir aqui uma reflexão, principalmente para que a gente entenda que a precarização do trabalho, assim como outras questões, elas são parte de um projeto de poder, né? Então, assim, é importante a gente observar que na medida que essas corporações elas acumulam tanta riqueza, elas acumulam poder econômico, e com dinheiro você compra o quê? Você compra a mídia, você compra intelectuais para poder produzir ideias de seu interesse, e você compra políticos, né? Então, o que acontece? O que o filósofo Noam Chomsky ele coloca como um parlamento virtual, que além do parlamento que a gente tem um alternativo que é composto do interesse dessas corporações, né? O Ladislau Dodô, exatamente, a questão do lobby. Então, assim, o Ladislau Dodô, ele coloca até o seguinte: permitir que uma imensa parte da população, apesar das novas tecnologias e do grande esforço de trabalho, continue pobre, enquanto uma parcela mínima tem esse enriquecimento, é um problema de justiça social, um problema ético. Então aqui a gente já vê como está tudo imbricado, né? Precarização, concentração de riqueza, políticas públicas e até a ética, né? No caso, a falta de empatia social desses chamados 1% mais ricos, né? Que aqui a gente conhece como baronato, né? E eles, a partir de lobby, a partir dessa articulação que eles fazem ali dentro do Congresso, dentro do âmbito da própria mídia, para disseminar suas ideias e fazer com que as pessoas enxerguem a realidade da maneira como eles desejam, né? E se convençam de que a única forma de vida, né, de realidade é essa. Então, assim, eu queria só abrir esse parêntese e mostrar que a essência do problema no todo do que a gente vive é ético, né? Então, assim, para deixar dar essa deixa, né, para vocês que são da área da filosofia refletirem sobre essa questão. Bom,
Continuando essa reflexão, o programa Voz Cidadã já quase no finalzinho, já são 16h11. Vou aqui abrir os microfones para as considerações finais do professor Analberto Jardas, que foi provocado aqui pelo Vitor. E já no finalzinho do programa também, nós vamos colocar aqui um podcast e também depois uma música da Legião. Um áudio também, né, da companheira Ana Maria aqui, que está ouvindo o programa aí na Coab 9. Um abraço, Ana Maria. Bom, já trazendo a reflexão, professor Jardas, eu só queria dizer aqui que o filósofo camaronês Anselmo Mbembe, a era do humanismo está terminando. Aí ele escreve aqui no artigo: outro longo e mortal jogo começou. O principal choque da primeira metade do século XXI não será entre religiões ou civilizações, será entre a democracia liberal e o capitalismo neoliberal, entre o governo das finanças e o governo do povo, entre o humanismo e o niilismo, escreve Ashley Mameb, e faz um alerta: a crescente bifurcação entre a democracia e o capital é a nova ameaça para a civilização humana. Professor Analberto Jardas. Porque assim, né, esse processo de ideologia, uma ideia, uma verdade, que nós temos que acreditar e seguir essa ideia. Então, isso promove, né, um processo de individualismo, Edivar e companheiros, né? Ou seja, um individualismo, o eu. Tenho que se preocupar só comigo. Então, o que o outro está passando, eu não estou nem aí. Ele que se vira, ele que se arrebente. Então, não é esse processo de empatia uns com os outros, né? É um individualismo extremado, onde as pessoas pensam só, sim, ganhar dinheiro é bom, mas a pessoa tem que ter qualidade de vida, a pessoa tem que ter justiça social. Porque, assim, esse processo todo de economia extremada, ele acumula riqueza, essa riqueza acumulada vai servir para alguns. Viu? Vai servir para alguns às custas da miséria dos outros. Então, essa precarização do trabalho é um processo de exclusão social das pessoas, onde quem não se encaixa nesse processo de trabalho é o incapaz, não quer trabalhar, é um vagabundo. É assim que eles denominam as pessoas. Então, aqui a gente não tem empatia um com o outro, que a gente não lute pelo mundo melhor. E esse poder econômico, ele acaba por capturar, inclusive, o próprio sistema democrático. Nós vemos nos diversos campos políticos que o fator do poder econômico em si, ele influencia no fator eleitoral, no fator político, não é isso? Então, é uma capturação da própria política, do próprio processo democrático, infelizmente, pelo poder econômico. Porque a política era para servir à população, não a interesses particulares de grupos econômicos, de grupos políticos, não. E o que a gente vê, como o nosso amigo Vitor Freire bem falou, tem bancadas no Congresso Nacional que defendem esses interesses econômicos de, né, flexibilização do trabalho, e isso precariza a vida das pessoas. Nós vemos, inclusive, essa crise de representatividade ao qual sofre o povo brasileiro, né? Que ele não se sente representado por esses congressistas. Bom, já no finalzinho aqui do nosso programa, nós vamos soltar aqui o áudio da companheira Ana Maria Vasconcelos, que está aí na Coab Nova. Prepara aí, Jamele, por favor, o áudio da Ana Maria, e em seguida nós vamos colocar aqui também o podcast, lembrando a vocês que vocês podem participar do programa Voz Cidadã através da nossa live, através do e-mail do programa Voz Cidadã e também pelo WhatsApp da Rádio Serra Verde FM. Bom, Jamele, prepara aí o áudio da Ana Maria para que a gente jogue aqui, e logo em seguida nós colocaremos o podcast e falaremos sobre as considerações finais aqui no programa Voz Cidadã de hoje, abordando o tema da precarização do trabalho. Bom, por desde já quero mandar uma boa tarde para todos aí da rádio, né? Rádio Serra Verde, e para o programa Voz Cidadã, né?
pelo que eu entendi. E com o nosso amigo aí Edivar, né? Quero desejar uma boa tarde abençoada para todos os ouvintes, que o Senhor possa vir abençoar todos nós, tá certo? Um abraço aí para todos e vamos estar na escuta. Bom, agradecer aí a amiga Ana Maria, na escuta do programa, mandando uma mensagem, agradecer e convidar aqui em público a Ana Maria para que ela possa participar também do programa Voz Cidadã, que também tá fazendo falta até uma voz feminina aqui no meio da nossa bancada, né? Seria uma honra, Ana Maria. Tem um próximo áudio aí dela, é? Pois não, pode jogar. E quero também falar que qualquer sábado eu vou me programar direito para poder chegar até aí, viu? Para ter uma participação aí especial e falar em alguma coisa, né? Que vem ser do nosso interesse, o povo maçapense, tá certo? Um abraço. Tá ok, abraço Ana Maria. Bom, continuando aqui o programa Voz Cidadã, com o tema da precarização do trabalho, vamos abrir aqui os microfones para as considerações finais do Marcos Cunha e depois, posteriormente, também do Vitor. Mas antes disso, vamos soltar aqui o podcast aqui do Eduardo Moreira. Pois não. Bancos fazem uma covardia. Não tem outra palavra para definir. Os 5 maiores bancos do país, eles cobram só de tarifa por ano. Tarifa, não estou falando de cheque especial, operações de banco de investimento, de tarifa, mais de 130 bilhões de reais. O orçamento da saúde no Brasil é de 130 bilhões. O da educação é de 110 bilhões. Então, os 5 maiores bancos só cobram só de tarifa mais do que esses 2 orçamentos. Quase que o tamanho do déficit brasileiro. Orçamento. Quem tem pouco dinheiro no banco paga tarifa alta e tem rentabilidade baixa nos produtos. Quem tem muito dinheiro não paga tarifa nenhuma e tem rentabilidade alta. Tudo no Brasil é feito nessa educação do Brasil. Quem tem muito dinheiro paga os colégios caros, que tem cada vez por mensalidades mais caras, contratam cada vez os melhores professores. Os colégios baratos cada vez têm menos dinheiro, os professores são cada vez piores. A gente tem uma máquina de concentração de riqueza no Brasil. Eu fiz um curso de mágico quando eu era mais novo. E você sabe qual que é o segredo de todo mágico? É atrair a atenção das pessoas para tudo que não tem a menor importância, para tirar a atenção delas na hora que importa. O essencial. E o poder é isso. O poder é atrair a atenção das pessoas para tudo que não tem a menor importância, para na hora que tem a coisa importante, que é a que faz diferença, você não está prestando a menor atenção. Se hoje em dia no Brasil as pessoas soubessem como funcionam as coisas, os pobres e a classe média fariam uma revolução. O sistema de impostos no Brasil é um crime. É um crime. Você sabe quanto? Olha que interessante. Os ultra ricos do Brasil estudam a Receita Federal, tá? Que partiu de um estudo de pesquisadores do IPEA. Então, Receita Federal e IPEA. Não sou eu que estou falando aqui. Quanto que os ultra-ricos do Brasil pagam, em média, de imposto de renda de pessoa física? Qual a alíquota? 6,9%. O Brasil é um paraíso fiscal. Aí você fala, não, mas a carga tributária brasileira é de 34% do PIB. É verdade. E é alta, mesmo comparado com os países da OCDE. Mas o que acontece? É uma carga alta no total, mas que pesa nada no rico, percentualmente, e quase todo nas camadas baixas da população, porque é sobre bens e serviços. 50% da nossa arrecadação é em cima de bens e serviços. Quando, no mundo desenvolvido, esse negócio é residual, é menor do que 1/3. Então, assim, a gente fica olhando média e repetindo um monte de coisa. Somos uma sociedade rasa, debatedora furiosa de manchetes de Facebook. Porque a ideia do imposto de renda é ser um mecanismo de redistribuição de renda. Então, você tem que ter uma progressividade. E no vertical também, o cara que ganha menos tem que pagar muito menos imposto do que o cara que ganha mais. Aí você fala, mas por que isso é justo? Vamos discutir filosoficamente isso. Deixa o cara ganhar mais dinheiro. E tem 2 coisas filosoficamente que fazem sentido para você ter esse tipo de atitude. Primeiro, é que a partir de um certo valor, todo o dinheiro que o cara ganha, ou seja, os Setubals e Batistas e etc. da vida, os bilhões que eles ganham lá na frente, eles vêm todos de pobreza, de desigualdade, porque a quantidade de dinheiro ela é finita. É um cobertor que tem fim. Imagina a nota de dinheiro, o número de notas que tem é aquele. Aí o economista vai falar, não, porque o multiplicador monetário, porque o economista adora fazer oba-oba para mostrar que leu o livro, mas na prática é o número de nota finita. Então todo bilhão que vai para lá, falta aí. Falta. E o Brasil, por acaso, é o país que 1% mais rico da população concentra mais renda no mundo. Estudo espanhol.
Número espanhol. E o segundo motivo é o seguinte, que a partir de um certo valor, o dinheiro que a pessoa ganha não é para comprar carro, avião, não é para comprar nada, que não dá mais para comprar nada. Ele é só poder. Então, o dinheiro que vem na última camada ali dos super ricos é um dinheiro só de concentração de poder. E uma sociedade tem que tomar muito cuidado com quem ela vai dar todo o poder concentrado. Porque esse cara que vai ter todo esse poder concentrado não é um cara que foi eleito, não é um cara que foi votado, não é um cara que foi escolhido. Então, esse cara não pode comandar uma sociedade sem ter a legitimidade disso, que é o que o poder acaba dando. Por isso existe essa necessidade de redistribuição de renda, além da necessidade, obviamente, de ninguém morrer de fome, das maldades que a gente tenta evitar. 4h22. Bom, continuando aqui o programa, vocês ouviram aí o podcast do economista Eduardo Moreira, e abrir aqui os microfones para o Marcos brevemente falar suas considerações finais. Divan, eu só queria fazer um comentário, porque eu prestei atenção aqui no você citando o camaronês Mabembe, certo? E eu não tenho muito conhecimento sobre filosofia, então eu fui olhar aqui no meu celular o que é niilismo, né? E eu achei muito interessante o terceiro conceito aqui do dicionário. Total e absoluto espírito destrutivo em relação ao mundo circundante e ao próprio eu. Eu achei isso interessante porque é basicamente isso que é o neoliberalismo, né? Porque eles não entendem que a economia é toda integrada. Se o neoliberal acredita que apenas juntando dinheiro em uma única mão vai conseguir fazer com que a sociedade funcione, está errado. É preciso lutar contra a precarização do trabalho para que a economia volte a crescer, para que tenha a possibilidade de políticas públicas capazes de resolver os problemas da sociedade. Somente com o fim dessa precarização é que isso é possível. Não fazer o que a mulher mais rica do mundo, que agora eu não me lembro o nome, diz, que o salário ideal é de $4 por mês, que ela disse. Isso é um absurdo. Era isso que eu queria colocar. A definição perfeita do neoliberalismo. Agradecer ao Marcos Cunha pela participação, aberto o microfone para as considerações finais do amigo Vitor Sérgio. Complementando o companheiro Marcos Cunha, né, além de crescimento econômico, é importante crescimento econômico com inclusão social, né, com desenvolvimento econômico, porque a maior parcela do crescimento, do PIB, vai para a mão dessas poucas pessoas. Então, deixar o recado aqui para o ouvinte, né, que está prestando atenção na discussão sobre a precarização do trabalho, sobretudo nas questões que envolvem os poderes, né, que fazem com que essa precarização ela se mantenha e seja, além de tudo, um projeto, né, dessa elite que se articula dentro do Congresso, dentro da mídia, para concentrar essa riqueza e se manter no poder. Professor Roberto Jardas. O desenvolvimento no Brasil vai ocorrer, como bem disse nosso amigo Vitor, vai se dar com inclusão. Né? Desenvolvimento econômico, inclusive as riquezas das nações, elas são medidas assim. A riqueza se dá quando as pessoas têm qualidade de vida, dignidade, moradia, alimentação, saúde, segurança. Então, por isso que é importante essas reflexões, que os nossos ouvintes se interessem mais por esses assuntos, porque isso mexe com a nossa vida. Certo? E desejo a vocês um bom final de semana. Bom, para o companheiro Jameli. O que está sendo discutido aqui, no fundo, é que existe a precarização do trabalho, mas existe também uma lógica por trás disso, né? Então, por trás da precarização do trabalho está o mito de uma democracia que nós não vivemos, né? Que é na prática uma democracia formal. O que isso quer dizer? Quer dizer que no fundo quem nos governa, o presidente do Brasil é o capital, né? É o mercado. O presidente do Brasil é o mercado, né? O presidente do mundo, para ser mais específico. Mas alguns lugares do mundo, não generalizei, porque em alguns lugares do mundo se vive outras experiências.
né? Porque não são, algumas delas não são melhores, diga-se de passagem, né? Mas, assim, o que nós devemos ficar atento a isso, né? De que modo, por exemplo, o poder, o capital define o modo de vida de um município como o nosso, né? Esse ano é ano eleitoral, você vai ver que o capital vai ser decisivo nesse processo, mas a troco de quê, né? Assim, calcule aí, se hipoteticamente alguém chegou na sua casa e lhe ofereceu R$50 por voto, calcule aí quanto é isso em 4 anos. Menos de 1 centavo, né, por dia. Então, quer dizer, no fundo é um problema moral. Nós precisamos ter essa compreensão de que o problema do capitalismo é um problema moral. Né? Essa associação política e capital é explosiva, é perniciosa, chega próximo do niilismo, que vai destruir o mundo, essa lógica instrumental do capitalismo, e nós precisamos superá-la. A alternativa é sermos éticos, né? O capitalista ser ético, claro, mas nós também sermos éticos. Cada um tem uma pitada um pouco de responsabilidade sobre isso. Bom final de semana a todos. Bom, chegamos aqui ao fim do programa Voz Cidadã, que abordou hoje o tema da precarização do trabalho. Mandar aqui um abraço para o Edivaldo Frango, localizado aí no Mercado Público, também para o Joãozinho da Baú, maior canal do YouTube de vaquejada, também o Estúdio de Beleza Silvia Lima, também, e anunciantes, né? Se você quiser entrar em contato para anunciar aí seu comércio, entre em contato conosco. Agradecer também aqui a direção da Rádio Serra Verde FM 98.7. O programa Voz Cidadã se despede hoje. Abraçar aqui também o Samuel de Lima, abraçar a todos que estiveram aqui na live conosco, os ouvintes que nos acompanham através do rádio e também na live do Facebook da Rádio Serra Verde FM. Bom, finalzinho do programa, vamos soltar aí a música Fábrica, da Legião Urbana, agradecer a presença de todos aqui, agradecer aos ouvintes e próximo sábado, se Deus quiser, estaremos de volta com mais um programa Voz Cidadã. Até sábado, se Deus quiser. Tchau! O programa Voz Cidadã. Estaremos de volta no próximo sábado, de 3 às 4 da tarde, aqui na Rádio Serra Verde FM. Você acabou de ouvir A música. A gente começou, tá?